São Miguel Arcanjo, defensor das famílias e guardião dos lares, tu que foste escolhido por Deus para liderar os exércitos celestiais contra as forças do mal, inclina teu olhar sobre esta casa. Tu conheces as lutas silenciosas que cada família enfrenta. Sabes das tensões, das dores, das palavras caladas, dos gestos incompreendidos e das preocupações que habitam nos corações daqueles que dividem o mesmo teto. Hoje, com fé sincera, nos colocamos diante da tua presença para pedir: abençoa e protege a nossa família. Tu és o escudo invisível que barra o avanço do inimigo. És a espada que corta as correntes espirituais que tentam prender os lares à discórdia, ao medo, à escassez e ao sofrimento. E é por isso que hoje clamamos por ti, São Miguel, não apenas por proteção contra o mal exterior, mas por uma bênção profunda que transforme as raízes do nosso lar, unindo o que foi separado, curando o que foi ferido e renovando aquilo que parecia perdido. Este é o canal Jornada da Fé, e aqui caminhamos com confiança de que o céu ouve o clamor sincero dos corações que se colocam em oração. Se você deseja que sua casa seja envolvida por bênçãos verdadeiras, se deseja que sua família seja protegida contra tudo o que possa ameaçar a paz, reze comigo agora. São Miguel já está presente. São Miguel Arcanjo, entra agora em nosso lar. Toca a porta da nossa casa com tua espada de luz e sela este espaço com tua presença. Se houver alguma brecha espiritual que tenha permitido a entrada de contendas, de angústias, de invejas ou de qualquer tipo de energia que perturba a harmonia, fecha agora com teu poder. Que nenhum espírito de divisão permaneça aqui. Que nenhuma palavra dita em ira se prolongue como ferida. Que toda tensão familiar se dissolva diante da tua autoridade. Visita, Miguel, cada cômodo desta casa. Passa pelo quarto onde descansamos, pela sala onde convivemos, pela cozinha onde partilhamos o alimento e até pelos lugares onde não há mais diálogo, onde só resta o silêncio. Leva tua luz a cada canto, ilumina onde há escuridão e purifica onde existe mágoa ou ressentimento acumulado. Que a tua presença seja sentida de forma suave, mas transformadora, trazendo paz aos ambientes e serenidade aos corações. Guarda os pais, Senhor, com tua sabedoria e firmeza, que tenham equilíbrio nas palavras, justiça nas decisões, paciência no trato diário, que saibam ser autoridade sem dureza, presença sem cobrança, exemplo sem orgulho. Que sejam fonte de estabilidade para os filhos, mesmo quando enfrentam suas próprias batalhas internas. Que sejam guardiões do lar com amor e que encontrem em ti, São Miguel, o apoio que muitas vezes falta nas pressões da rotina. Protege as mães, Arcanjo do Senhor, com tua ternura guerreira, que elas encontrem forças nos dias difíceis, consolo nas noites silenciosas e coragem para continuar amando mesmo quando se sentirem cansadas. Que nenhuma palavra de desprezo ou crítica consiga desvalorizar sua missão. Que cada gesto de cuidado, mesmo o mais pequeno, seja reconhecido e abençoado. Que sua alma seja restaurada sempre que o peso da maternidade parecer grande demais. Estende tua mão protetora sobre os filhos, São Miguel. Tu que és o defensor da juventude contra as seduções do mal, guarda cada criança, cada adolescente, cada jovem adulto deste lar. Que suas escolhas sejam guiadas pela luz e não pela pressão do mundo. Que saibam reconhecer o valor da família, mesmo nos momentos de conflito. Que tenham respeito, escuta, amor e humildade para crescerem com honra e com fé. Se houver brigas entre irmãos, que tua presença traga reconciliação. Se houver disputas por orgulho, por palavras malditas, por antigas mágoas, que tu separes o que é dor
e una novamente os laços do afeto. Que entre os que convivem sob o mesmo teto não haja rivalidade, mas cumplicidade. Que não haja competição, mas apoio. Que não haja separação, mas construção de um vínculo que amadurece com o tempo. Miguel, olha também para os casais. Onde há casamento, que haja aliança. Onde houve traição, que tua presença seja redenção. Onde há desconfiança, que tu tragas verdade. Onde há distância emocional, que tu aproximes os corações. Tu conheces as promessas feitas diante do altar. Conheces o que o amor já enfrentou para permanecer vivo. Por isso, se houver algo tentando destruir a união, corta agora com tua espada e sela novamente a aliança feita com Deus. Cura também as feridas emocionais acumuladas com o tempo. Quantas palavras machucaram e não foram ditas com maldade? Quantos gestos feriram e não foram compreendidos? Quantas frustrações não foram confessadas e se tornaram muros entre os que deveriam caminhar juntos? São Miguel, derruba essas paredes invisíveis, toca os corações para que aprendam a perdoar de verdade, que o amor seja maior que o orgulho, que a reconciliação seja mais urgente que a razão. Guarda este lar contra a influência de pessoas de fora. Se há alguém tentando semear discórdia, afasta. Se há conselhos maldosos sendo recebidos, cala-os. Se há amizades ou relações que mais dividem do que somam, revela e corta. Que a voz do céu seja mais forte do que os ruídos da rua. Que os olhos do coração estejam abertos para reconhecer o que vem de Deus e o que tenta separar o que Ele uniu. Coloca anjos guardiões à porta desta casa, que nenhuma palavra de maldição, nenhuma inveja lançada, nenhum espírito de confusão consiga ultrapassar as fronteiras que tua luz estabelece. Que esta casa seja território sagrado, que tudo o que entra aqui seja filtrado pela tua presença, que tudo o que for contrário à paz, ao amor e à fé seja bloqueado ainda do lado de fora. Ajuda-nos, São Miguel, a reconstruir os laços com sabedoria. Que não seja necessário esperar grandes perdas para valorizar o que temos. Que saibamos olhar uns para os outros com compaixão. Que sejamos capazes de ouvir mais, falar com mais amor, compreender sem julgar. Que não nos percamos em rotinas que nos afastam. Que não nos esqueçamos que o maior bem que temos é a presença uns dos outros. E se você crê que São Miguel já está visitando a sua casa neste momento, abençoando sua família e protegendo seus vínculos, escreva com fé nos comentários: minha família está sendo abençoada e protegida por São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, guerreiro do céu, tu que conheces as profundezas da alma humana, entra ainda mais neste lar com tua presença serena e poderosa. Não apenas visita, mas permanece. Fica entre nós, caminha entre os cômodos, escuta os pensamentos que não são ditos em voz alta, acolhe os sentimentos que ninguém teve coragem de expressar. Esta família que ora contigo agora precisa de algo mais do que proteção. Precisa de cura, de reconexão, de resgate. Tu sabes, Arcanjo do Senhor, como é fácil se perder na correria da vida. Os gestos se tornam automáticos, os abraços se tornam escassos, os diálogos se reduzem a necessidades práticas e os laços que antes eram fonte de alegria passam a pesar como obrigações. Por isso, pedimos hoje: restaura a intimidade do afeto, restaura a vontade de estar junto, de se importar de verdade, de se reconhecer no outro com ternura e paciência. Se houve afastamento entre pais e filhos, aproxima. Se as conversas se tornaram frias, que tua presença aqueça os corações. Se o respeito foi substituído por ironia, que tu devolvas a reverência mútua.
se a confiança foi abalada, que tu sejas a ponte para recomeçar. Não deixes que o tempo ou as mágoas endureçam o coração dos que ainda se amam, mas não sabem mais como demonstrar. São Miguel, guarda o sono dos que habitam esta casa. Que nenhuma opressão, nenhum pesadelo, nenhuma perturbação espiritual atravesse o repouso dos nossos. Que a mente de cada membro da família seja selada pela tua luz. Que acordem revigorados, com clareza nos pensamentos e leveza na alma. Que não haja mais noites de choro calado, de preocupações que consomem em silêncio, de angústias que crescem no escuro. Se há alguém nesta casa sem trabalho, aponta novas direções, revela oportunidades. Se há alguém sobrecarregado, alivia os pesos do dia. Se há quem trabalhe tanto a ponto de se distanciar dos seus, traz de volta o equilíbrio. Que o trabalho seja fonte de realização, não de aprisionamento. Que os recursos sejam suficientes e que os corações saibam agradecer até pelas pequenas vitórias. Ensina-nos a confiar na providência divina, que nunca se atrasa e sempre chega no tempo exato. São Miguel, vem curar as feridas deixadas pelos erros do passado. Nem toda palavra dita pode ser retirada, mas toda dor pode ser transformada. Nem toda ação pode ser desfeita, mas toda mágoa pode ser superada. Ensina-nos a ver com os olhos da misericórdia. Que o arrependimento sincero encontre acolhimento generoso. Cuida com zelo dos laços afetivos dentro desta família. Se há casais enfrentando tempestades, toca os corações para que se recordem do amor que os uniu. Se há frieza, aquece. Se há dúvidas, ilumina com a verdade. Se o desgaste tomou conta, sopra um vento novo de renovação. Que o amor fale mais alto que as discussões. Que o compromisso vença o desânimo. Que o desejo de permanecer juntos seja mais forte que qualquer dor passageira. E que, se for da vontade de Deus, aquilo que parecia perdido seja restaurado com ainda mais profundidade e beleza. Guarda também os idosos desta casa, São Miguel. Se há avós entre nós, que sejam honrados, que suas histórias sejam ouvidas, que suas dores sejam respeitadas, que sua presença seja valorizada, que não se sintam fardo, mas raiz, que seus conselhos, mesmo em silêncio, sejam lembrados com gratidão, que sejam cuidados com dignidade, com amor, com reverência, e que sua fé seja fonte de inspiração para as gerações mais novas. Miguel, visita os corações feridos desta família. Tu sabes onde a decepção se alojou, onde a expectativa não correspondida se transformou em frustração, onde o amor foi ferido por descuido e onde o silêncio se tornou proteção contra novas dores. Mas tu és luz, tu és reconciliação, tu és a força que permite tentar de novo. Toca cada um de nós para que sejamos capazes de ver o outro com os olhos da graça, para que, onde houve julgamento, nasça empatia. Onde houve afastamento, floresça a vontade de se reaproximar. E guarda também os lares que vivem separados fisicamente, mas continuam sendo família. Se há filhos longe dos pais, protege. Se há cônjuges que precisam trabalhar longe, sustenta. Se há irmãos que se distanciaram, reconecta. Que a distância não seja motivo de esfriamento, mas de saudade que aproxima em oração. Que mesmo longe, cada um sinta a força da unidade espiritual que não se rompe com a ausência. São Miguel Arcanjo, sela com tua espada todos os limites desta casa, que nenhum inimigo espiritual consiga se aproximar. Que toda palavra lançada contra esta família seja anulada. Que toda energia negativa seja devolvida ao nada de onde veio. Que todo olhar de inveja seja desfeito. Que todo feitiço, encantamento ou obra de destruição seja rompido agora. E que esta casa, esta família, esta história seja conhecida
como uma morada da luz. E se você sente que São Miguel já está restaurando os laços da sua família, protegendo sua casa e abençoando os corações que ali habitam, escreva nos comentários com fé: minha família está selada pela luz de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, príncipe fiel, não há espaço neste lar que tu não possas alcançar com tua luz. Por isso, agora te pedimos que visites também os pensamentos e as intenções daqueles que aqui vivem. A proteção verdadeira não é apenas aquela que cerca por fora, mas aquela que purifica por dentro. E é por isso que clamamos: limpa os sentimentos, ordena as emoções, equilibra as atitudes, orienta as decisões. Se há filhos que não conseguem mais conversar com seus pais, toca agora os corações. Se há pais que sentem que perderam o vínculo com os filhos, restaura com tua presença. Que o afeto seja mais forte que o medo, que o amor tenha mais peso que o orgulho, que o desejo de reconciliação seja mais urgente do que qualquer justificativa e que, mesmo diante de falhas passadas, haja espaço para recomeços sinceros. Miguel, ensina esta família a orar unida, que a oração não seja vista como obrigação, mas como ponto de encontro. Que saibamos consagrar nossos dias a Deus, que nos ajoelhemos juntos quando a dor for grande demais. Que saibamos agradecer pelas pequenas bênçãos e não apenas clamar em tempos de luta. Que tua espada esteja sempre presente, mas que nossa fé também se fortaleça a cada passo. Se há algum membro da família que está afastado da fé, intercede agora. Toca o coração com brandura. Leva luz aos pensamentos confusos. Reacende o desejo de buscar a presença divina. Que as lembranças da infância, as orações ouvidas, os exemplos vividos voltem à tona. Que a fé não seja imposta, mas desperta. Que não haja culpa, mas saudade do que é sagrado. E que a volta ao caminho do bem seja feita com paz. São Miguel, guerreiro da justiça divina, entra também nas situações em que a família foi ferida por injustiças externas. Se alguém desta casa foi acusado falsamente, restaura a honra. Se foi alvo de fofocas, protege o nome. Se perdeu algo por maldade alheia, que tua espada traga restauração. Se houve traição por parte de amigos próximos, que a verdade seja revelada e que a dor seja superada com tua presença. Ajuda-nos também a lidar com perdas. Toda a família enfrenta despedidas, algumas anunciadas, outras abruptas. E quando isso acontece, o silêncio pesa, as lembranças ferem, a ausência se torna presença constante. Por isso, se há luto nesta casa, consola. Se há saudade que ainda dói demais, alivia. Se há palavras que não foram ditas a tempo, pacifica o coração. Ensina-nos a viver o luto com fé, sabendo que o amor verdadeiro nunca se perde. Miguel, guarda as futuras gerações desta família. Se há crianças pequenas, que cresçam rodeadas de proteção. Se há adolescentes, que sejam guiados com sabedoria. Se há jovens construindo seus caminhos, que encontrem direção. Que esta casa seja um solo fértil, onde a fé seja ensinada com o exemplo, o amor seja vivido com constância e os valores do céu sejam cultivados a cada novo dia. Ilumina também os sonhos coletivos. Cada família carrega seus projetos: construir, mudar, crescer, estudar, viajar, investir, começar algo novo. Toca esses sonhos. Alinha-os à vontade de Deus. Mostra o que vale a pena, o que precisa esperar, o que precisa ser deixado para trás. Que não haja divisão por causa de metas diferentes. Que saibamos conversar, sonhar juntos, ajustar as visões e seguir como um só coração. São Miguel Arcanjo desfaz agora todo o padrão de repetição de conflitos nesta casa.
Se as discussões sempre retornam aos mesmos pontos, se os erros se repetem de geração em geração, corta esse ciclo. Que as heranças espirituais sejam de luz, não de dor. Que os exemplos que ficam sejam de fé, não de medo. Que os traumas antigos não governem mais o presente. Que tu estabeleças, a partir de hoje, uma nova história nesta família. Ajuda-nos a ser instrumentos de paz. Que nenhum de nós seja o causador de discórdia. Que nossas atitudes tragam harmonia. Que nossos gestos sejam de construção. E que, quando o conflito for inevitável, saibamos resolvê-lo com maturidade, sem ferir, sem humilhar, sem afastar. Que o amor esteja sempre acima do ego. Que o bem da família seja mais importante do que a vontade individual. E se você sente que São Miguel está restaurando os laços da sua família, trazendo harmonia, cura e nova esperança, escreva nos comentários com fé. Minha família está sendo restaurada pelo amor e pela luz de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, tua presença já é sentida neste lar. Há algo no ar que começa a mudar. Onde antes havia tensão, nasce uma brisa de entendimento. Onde o ambiente carregava o peso do silêncio ou da discórdia, começa a surgir leveza. Não porque tudo se resolveu de imediato, mas porque tua luz está apontando novos caminhos. E mesmo antes da transformação completa, já sentimos a promessa de que algo novo está sendo gerado. Arcanjo do Senhor, agora te pedimos que entres nas intenções mais íntimas que existem no coração desta família. Tu conheces cada oração feita em segredo. Sabes 2 pedidos que nunca foram ditos em voz alta. Há mães que oram pelos filhos caladas, pais que lutam contra suas próprias limitações, enquanto tentam ser sustentação para os outros, filhos que desejam apenas ser vistos com olhos de amor. E há também os que guardam dentro de si um cansaço que nem sabem explicar. Toca cada um, Miguel, de forma singular, não com palavras prontas, mas com presença divina. Que cada pessoa desta família sinta que foi alcançada, compreendida, amparada. Que ninguém sinta que sua dor é pequena demais para o céu. E que todos saibam que tu estás aqui para acolher, defender, proteger, restaurar e guiar. Guarda também os vínculos que envolvem a família estendida, avós, tios, primos, noras, genros, cunhados. Que o amor não se limite àqueles que vivem sob o mesmo teto. Que a família seja entendida como uma rede de apoio, de memória, de afeto. Que possamos, com tua ajuda, deixar de lado os julgamentos e reencontrar a beleza do perdão entre aqueles que carregam o mesmo sangue. Se há desentendimentos antigos que nunca foram resolvidos, revela agora o momento certo para curar. Se há familiares afastados por orgulho, que o reencontro venha com paz. Se há feridas familiares que atravessam gerações, que tua luz traga discernimento. Que não sejamos repetidores de erros, mas iniciadores de ciclos novos. Que mesmo quando os outros não mudam, sejamos nós os primeiros a agir com bondade. São Miguel, ajuda-nos a sermos vigilantes espirituais dentro de casa. Que saibamos perceber quando o mal tenta entrar de forma sutil, pelo excesso de orgulho, pela pressa que rouba o tempo juntos, pelas distrações que impedem o olhar no outro, pela frieza que se instala aos poucos. Ensina-nos a identificar esses sinais, que tua presença nos mantenha atentos e prontos para reagir com oração, com acolhimento, com firmeza e amor. Protege também os sonhos desta família. Cada um tem seus próprios desejos. Uns querem estudar, outros crescer profissionalmente. Alguns desejam um lar mais estruturado, outros apenas que a paz permaneça.
Mas, mesmo com diferenças, há um ponto de união. Todos querem viver melhor, com amor e segurança. Por isso, toca os sonhos de cada um e harmoniza os planos. Que não haja competição, mas incentivo. Que os sonhos do outro não sejam vistos como ameaça, mas como parte do crescimento de todos. Se há filhos que desejam seguir caminhos diferentes do que os pais sonharam, dá aos pais sabedoria para ouvir, apoiar, orientar. Se há pais cansados, desanimados, toca o coração deles com esperança. Se há jovens confusos com o futuro, clareia suas decisões. Que cada fase da vida seja vivida com apoio, com diálogo, com equilíbrio. Que o lar seja lugar de escuta, não de pressão. Que a família seja o ponto de partida, não de prisão. São Miguel, se algum membro desta família sofre em silêncio, intervém agora. Se há alguém que se sente rejeitado, isolado, esquecido, abraça com tua força protetora. Que essa pessoa se sinta vista, amada, importante. Que nenhuma dor seja ignorada. Que ninguém nesta casa precise se calar por medo de julgamento. Que o amor seja o primeiro lugar onde todos se sintam seguros. Ajuda-nos também a curar as comparações injustas dentro da família. Quantas vezes pais comparam filhos, irmãos se medem uns aos outros, cônjuges se cobram com base em expectativas alheias, e nessas comparações nasce a dor, a dúvida, a competição. Que tu, Miguel, sejas o equilíbrio, que cada pessoa aqui se sinta valorizada por quem é, com seus dons e limitações. Que saibamos celebrar o que há de único em cada um, sem exigir cópias, sem buscar padrões, sem impor pesos desnecessários. Se há dificuldades em demonstrar afeto, transforma o ambiente. Há famílias que se amam, mas não sabem dizer, que se preocupam, mas não conseguem mostrar, que desejam o bem, mas não encontram palavras. Ensina-nos, Arcanjo, a amar com gestos simples. Um abraço inesperado, uma palavra de incentivo, um tempo dedicado, uma escuta verdadeira. Que o amor seja praticado, não apenas sentido. Miguel, entra também nas situações de adoecimento emocional. A ansiedade, a depressão, os medos silenciosos, a exaustão mental, tudo isso pode destruir lares por dentro, sem fazer barulho. Mas tu és escudo também nessas lutas internas. Se há alguém nesta casa enfrentando essas batalhas invisíveis, cobre com tua presença. Que o coração encontre refúgio, que a mente encontre alívio, que a alma encontre esperança. E que a família saiba acolher, apoiar e compreender, mesmo sem saber exatamente o que se passa. Arcanjo do Senhor, fortalece a base espiritual desta casa. Que haja tempo para Deus no meio da rotina. Que não percamos a conexão com o alto. Que a oração seja parte do cotidiano. Que a fé não se limite aos momentos de crise. Que esta casa seja conhecida como morada da presença divina. Que aqui se respire paz, se plante fé e se colha amor. E se você sente que a luz de São Miguel está restaurando sua família por dentro e por fora, escreva com fé nos comentários: minha casa é morada da presença de Deus, guardada por São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, agora que já percorreste cada canto desta casa, que teu olhar já repousou sobre cada coração desta família, e que tua presença já dissipou as trevas que tentavam se alojar nos vínculos e nas emoções, pedimos, permanece conosco. Que tua proteção não seja apenas momentânea, mas constante. Que esta oração não seja um ponto final, mas um começo. O começo de uma nova atmosfera dentro deste lar. O início de uma vida familiar guardada, restaurada e fortalecida sob tua luz. Neste instante, consagramos a Ti tudo o que somos como família, nossos nomes, nossa história,
nossos sonhos, nossos fracassos, nossas vitórias. Consagramos as alegrias que já vivemos juntos e as dores que ainda estão sendo curadas. Consagramos as memórias que guardamos no coração e os planos que ainda temos medo de dizer em voz alta. Tudo, absolutamente tudo, colocamos sob a tua guarda, São Miguel. Selamos contigo um pacto de luz, que nada entre nesta casa sem a tua permissão, que nenhuma presença destrutiva permaneça, que nenhuma palavra maldita encontre solo fértil, que nenhuma injustiça se instale sem ser confrontada pela verdade, que nenhuma seta lançada de longe tenha força para atingir, que tudo aquilo que se levantou contra esta família, em forma de brigas, doenças, crises, miséria, afastamento, medo ou culpa, seja agora banido com tua espada flamejante. Miguel, tu és defensor, mas também guia. E por isso, além de nos proteger, te pedimos, orienta os nossos caminhos, que saibamos fazer escolhas que edifiquem e não destruam, que tenhamos coragem de romper com ciclos que nos adoecem, que saibamos dizer não ao que parece certo, mas esconde armadilhas, que não sejamos seduzidos por facilidades, atalhos ou conselhos que não vêm do céu, que nossa casa siga sempre alinhada à vontade de Deus. Se houver relacionamentos em reconstrução, ajuda a manter a paciência. Se houver filhos em fase de transição, dá-nos sabedoria para acompanhar sem controlar. Se houver pais cansados, renova as forças. Se houver jovens em crise, sopra a esperança. Se há feridas que ainda sangram, sela com tua presença restauradora. Que cada membro desta família seja alcançado individualmente, mas também integrado num amor comum, sólido, profundo. Sustenta-nos nos dias difíceis. Porque sim, eles virão. Mas que, quando vierem, sejamos mais fortes. Que não nos voltemos uns contra os outros, mas que enfrentemos juntos. Que saibamos orar mesmo com lágrimas. Que mantenhamos a fé mesmo quando a resposta parecer distante. Que tua presença seja o lembrete constante de que mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece firme e contigo ao nosso lado, nada será impossível. Guarda também os relacionamentos que se formarão a partir desta família, os casamentos que surgirão, as crianças que ainda nascerão, os lares que nossos filhos um dia construirão. Que tudo seja abençoado desde já, que não se repitam erros antigos, que a luz que agora se instala neste lar seja levada para os lares que ainda virão, que a herança espiritual deixada aqui seja de fé, coragem, verdade e, sobretudo, amor. São Miguel, guarda a saúde dos nossos, que doenças sejam evitadas, que diagnósticos sejam transformados, que o corpo tenha resistência e a mente tenha equilíbrio, que saibamos cuidar uns dos outros, com atenção, com empatia, com presença, que nenhum membro desta família enfrente uma dor sozinho, que haja rede, que haja apoio, que haja oração partilhada. Se houver dívidas, orienta a quitação. Se houver confusão nas finanças, traz organização. Se houver escassez, abre portas. Mas mais do que isso, ensina-nos a viver com o que temos sem murmurar. Ensina-nos a reconhecer a abundância nos detalhes. Que sejamos gratos pelo pão de cada dia e generosos com aqueles que ainda nem isso têm. Que a fartura, quando vier, não nos afaste de Deus e que a necessidade, quando bater, nos aproxime ainda mais da fé. Miguel, protege os nossos domingos, os encontros à mesa, as refeições em família, os risos espontâneos, as memórias que se criam sem esforço. Não deixes que o tempo apague a essência da união, que os compromissos não nos afastem, que a correria não nos roube, que a vida, com todas as suas exigências, não nos distraia do essencial. Estarmos juntos em paz,
mesmo que em silêncio. E se houver lutas espirituais acontecendo agora mesmo por causa desta oração, se houve reações do inimigo tentando resistir a esta bênção, entra com tua espada, Arcanjo Miguel, e desfaz toda oposição, que nenhum contra-ataque espiritual tenha força, que todo o ambiente seja selado, que a tua luz seja muralha, que a vitória já seja sentida antes mesmo de qualquer sinal visível. Neste momento, declaramos com fé: esta casa está abençoada, esta família está protegida, este lar é santuário de paz. Aqui não reina o medo, reina a presença divina. Aqui não se instala a discórdia, mas sim o diálogo. Aqui não cresce a inveja, mas sim o amor. E se um dia isso for ameaçado, saberemos como lutar, de joelhos, em oração, com o céu ao nosso favor e São Miguel à nossa frente. E se você crê que sua família está agora abençoada, protegida e renovada pela presença poderosa de São Miguel Arcanjo, escreva com fé nos comentários: minha família está guardada pela espada de São Miguel Arcanjo. E se desejar, coloque também os nomes das pessoas da sua família, para que todos sejam cobertos por esta bênção que não conhece limites nem distância. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu que a presença de São Miguel restaurou algo dentro da sua casa e da sua alma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva aqui no canal Jornada da Fé para continuar caminhando conosco em oração. E se você deseja ajudar esta obra a alcançar mais pessoas e famílias, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo e deixe seu apoio de fé. Com seu gesto, conseguimos continuar espalhando luz, consolo e bênçãos a tantos lares que precisam. Que São Miguel Arcanjo permaneça contigo e com toda a tua família, hoje e sempre. Amém.